trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Graça e paz. Vamos dar sequência então ao nosso estudo. Hoje queremos falar de um personagem muito rico, muito importante quando se fala desse moço. Muitas pregações, muitos estudos são baseados na vida desse moço. Eu quero falar agora nesse segundo estágio, segundo estudo, sobre a pessoa, a vida de Daniel. Eu vou dar um tema para esse momento: um moço diferente. Daniel, um moço diferente. Deus inoculou na vida de Daniel propósito glorioso. Muitas são as mensagens inspiradas na vida de Daniel. Muitas mensagens. Quantos assuntos a gente ouve, né? Grandes preleitores que abordam sobre a vida de Daniel. Eu quero frisar aqui alguns conceitos, né? Algumas lições da vida de Daniel para a nossa reflexão espiritual. Tá bom? Aprendemos a ter uma vida de determinação com ele. Daniel 1:8 fala de uma vida de determinação, uma vida de propósito. Glória a Deus. Aprendemos a adorar a Deus como Daniel, o grande exemplo de humildade. Daniel tinha um grande exemplo de humildade. Daniel tinha uma vida exemplar também, uma vida separada de oração. Quando entra em seu quarto e mantém as janelas abertas em direção a Jerusalém. 6:10, Daniel fala que ele sobe no seu quarto, ora 3 vezes ao dia, abre a janela para a banda de Jerusalém, na direção de Jerusalém. É como se abrisse o coração na direção do céu e dissesse: Deus, estou aqui, eis-me aqui. E ora 3 vezes ao dia. E Daniel persiste fielmente diante do decreto do rei, e que feche também as bocas do leão, né? Dos leões. Glória a Deus, homem de fibra, e que faça que seu Deus seja adorado. Isso é mais importante. Daniel fez que seu Deus fosse adorado num país pagão. Deus necessita de jovem assim, que alcance excelência, alcance excelente testemunho, que venha agradá-lo a Deus, que recuse também. Deus precisa de Daniel, que recusa a contaminar-se com os manjares do rei. Essa é uma coisa muito importante que nós queremos frisar aqui com vocês sobre a vida, o personagem de Daniel, que interpreta também o sonho que estava esquecido do rei Nabucodonosor, que prediz também sobre a insanidade e a recuperação da vida do rei. Então Daniel foi esse moço então maravilhoso que estava na direção, no lugar certo do tempo de Deus. Daniel predisse sobre a festa de Belsazar e das suas derrotas pelo Medo-Pérsia. Na verdade, a maior raiva do inimigo é ver Daniel passando por lutas, mas Daniel estava de pé. Lutas, provações, perseguições, mas Daniel estava de pé. Passou por calúnia, mas Daniel continuou de pé. Foi ameaçado e perseguido pelos seus inimigos ali, mas Daniel estava de pé. Foi afrontado várias vezes, mas Daniel permaneceu de pé. De joelho, mas estava de pé. Qual era o segredo, então, da vida desse moço Daniel? Qual era o segredo? Primeiro, devoção ao único Deus verdadeiro.
Segundo, sabia em quem ele cria, buscou a Deus para manter-se sempre de pé. Ele não se curvava jamais com as ameaças do paganismo de maneira nenhuma. Daniel foi treinado para a adversidade. Interessante que ele foi treinado para a adversidade. Ele buscou a ajuda de Deus para triunfar sobre todos os males da Babilônia. Maravilhosa história, né? Daniel era possuído por determinação, como já falamos no capítulo 1, versículo 8, para não provar de maneira nenhuma a iguaria do rei, não se misturar com as coisas, para também não provar do vinho do rei, para manter-se fiel a Deus e não praticar de maneira nenhuma sobre a religião do rei. Daniel cultivou a capacidade de resistir firme, resistir à cultura e às tradições da Babilônia, resistir ao cardápio do palácio e resistir à opressão daquele povo. Daniel foi citado no capítulo 14 do livro de Ezequiel como um dos homens íntegros, representando, ali aparecem mais dois personagens, Daniel, Jó e Noé. Daniel representando então a religião íntegra no meio do mundo pagão, Jó representou ali a família, né? E Noé representou então a igreja no meio da geração corrompida. Esses são os objetivos do capítulo 14 do livro de Ezequiel. Daniel, ele possuía as raízes profundas em Deus. A qualidade das raízes é determinada pela frutificação de uma árvore. Então Daniel, ele tinha raízes profundas em Deus e comunhão com Deus. Ele desempenhou a diplomacia da piedade, soube se comunicar com o chefe dos eunucos na hora da alimentação. Quando ele recusou então o manjar do rei, preferiu as verduras do que o manjar do rei. Soube impor sua ideia com sabedoria. Ele traçou, ou melhor, ele trocou o superficial pelo sacrificial. Ele optou por legumes ao invés das iguarias dos manjares do rei. Sua fé era inabalável, sua comunhão com Deus era inabalável, sua confiança era inabalável, seu testemunho era inabalável. Daniel é um personagem bíblico que viveu no século VI a.C., durante o exílio Babilônia. Ele foi um homem sábio, fiel ao seu Deus, enfrentou muitos desafios, porém manteve uma vida separada, irrepreensível, inculpável no meio de uma geração perversa e corrompida. A história de Daniel é cheia de lições maravilhosas para nós. Ele nos ensina sobre a importância da obediência, da fé e da perseverança. Na verdade, a obediência a Deus é essencial para uma vida plena e a fé nos força, nos honra para superar os desafios. A perseverança é necessária para alcançarmos os objetivos. Daniel nos ensinou a importância da oração quando ele orava 3 vezes ao dia. A importância da cultura, na verdade, da palavra, da leitura da palavra. Ele seguia de perto a Deus. E por isso ele alcançou sabedoria da parte do Senhor, pela sua devoção, pela sua direção, pela sua determinação e por ser um moço íntegro. Queremos agradecer você por essa breve reflexão sobre o personagem Daniel. Na verdade, muitas coisas temos para falar de Daniel, mas somente essa meditação e reflexão sobre esse personagem. Deus abençoe. Tenha um bom dia, na paz
de Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom dia a todos, que Deus abençoe. Amém. Eu quero trabalhar para meu Senhor.